Toda vez que nós falamos de teses jurídicas, a primeira coisa que vem em mente é quais são as chances de êxito que eu tenho de vencer essa demanda, né? Então, a fim de facilitar aqui as nossas explicações, nós dividimos aqui em 3 blocos essas chances de êxito que nós temos. Primeiro seria o provável, onde eu tenho uma grande chance de êxito de ganhar o processo. Segundo, possível, onde eu tenho uma boa chance de êxito desse processo. E por último aqui eu tenho o remoto, onde eu tenho baixa chance de êxito desses processos. Então, como já foi dito, nós vamos dar aqui alguns exemplos de teses jurídicas aqui, entre as chances de êxito provável, possível e remoto. Então, a primeira delas seria quanto ao salário e maternidade. Vocês podem ver aqui que tem um asterístico em cima dessa tese, que ela teve um julgamento recente pelo Superior Tribunal Federal, em que ele declarou a inconstitucionalidade em cima do salário e maternidade, ou seja, em cima da não tributação do salário e maternidade para fins previdenciários. Então, a partir do mês de agosto, o julgamento ocorreu aqui no dia 13 de agosto de 2020, nós então não teríamos que recolher a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Então, já que teve o julgamento, por que ainda continua como uma tese jurídica aqui e você deixou então essa parte do asterístico, né? É justamente porque houve aqui a PGFN, ela recorreu dessa sentença para o próprio Superior Tribunal Federal. E aí vai ter um novo julgamento. Entendemos que não terá volta esse julgamento, mas enquanto não for definitivo, então a gente está deixando ainda como uma tese jurídica provável, mas com uma grande chance de êxito. Ok? A segunda tese que nós vamos dar aqui como exemplo seria a não incidência do auxílio-doença. Que seria esse auxílio-doença? Aqueles 15 primeiros dias quando o funcionário é afastado, ou por auxílio-doença ou acidente de trabalho. Então a tese jurídica em cima desta verba seria que ela é uma verba indenizatória, ou seja, não sofreria tributação para efeito da Previdência Social. E hoje a Previdência entende essa verba como uma verba remuneratória. A chance de êxito aqui também é muito grande. Nós tivemos já o processo que foi julgado pelo STJ e que deu ganho de causa para o contribuinte, como não tributação, então, da parte previdenciária. Então nós temos uma grande chance aqui de êxito dessa tese jurídica, mas provavelmente, como ocorreu com o terço de férias, como ocorreu com outras verbas, provavelmente isso vai subir também para o STF. Então aqui nós estamos considerando como uma tese provável de ganho de causa do contribuinte futuramente. No próximo bloco aqui nós temos as teses jurídicas possíveis. Também trouxemos 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo seria a redução da base de cálculo dos terceiros. Essa tese aqui ela está fundamentada numa legislação que ocorreu em 81, onde o recolhimento previdenciário, tanto da parte de terceiros como da parte da empresa, era limitado a 20 salários mínimos daquele momento. Houve uma alteração através de um decreto-lei em 1986, onde a base de cálculo ela foi alterada então para ser o valor da remuneração paga em folha de pagamento, ou seja, 100%, não mais com um limitador de 20 salários mínimos. Isso ocorreu em 86. E essa tese se fundamenta em que sentido? Quando teve essa alteração em 1986, na verdade o legislador, e não está muito bem explícito nesse decreto-lei, o legislador quis alterar apenas a base de cálculo para efeito da empresa, dos recolhimentos da empresa, e não dos terceiros. Então essa tese jurídica se baseia justamente nesse sentido. Não está claro na legislação em que eu teria que recolher sobre o total da remuneração da folha de pagamento. Então questiona-se então o limitador aqui de 20 salários mínimos atuais sobre esse recolhimento dos terceiros aqui. A outra tese possível seria a inconstitucionalidade do INCRE e do SEBRAE, que nesse caso também
ela já subiu para o STF e está para ser julgada agora. Na verdade, o julgamento ocorreria em abril, foi postergado para junho e agora foi postergado para agosto. E há 2 semanas atrás, alguns juízes pediram vista sobre esse processo, são processos independentes. Então nós tivemos 2 juízes que pediram vista dos processos e ainda não houve o julgamento dessas teses. Então provavelmente até o final do ano de 2020 nós teremos esse julgamento e aqui a chance de êxito nós entendemos como possível. E o último aqui que nós temos seria a parte remota, que seria aqui na tese jurídica a exclusão da base de cálculo dos benefícios concedidos tanto para Vale Transporte, Vale Refeição, assistência médica, entre outros. Então aqui essa tese se fundamenta em que o recolhimento ou a base de cálculo da contribuição previdenciária deveria ser o valor líquido da remuneração mensal do funcionário. Então eu excluiria aqui da base de cálculo todos os valores que são descontados dos funcionários para efeito de benefícios. Então descontaria aqui da base de cálculo previdenciária os 6% do Vale Transporte que é descontado do funcionário, os 20% do Vale Refeição que é descontado do funcionário, o valor da assistência médica e assim por diante. Então aqui nós teremos então as teses que estão ocorrendo atualmente, alguns exemplos, dessas teses, para vocês terem uma ideia aqui do que nós teríamos então de teses judiciais neste momento. É importante aqui apenas atualizá-los. Tínhamos outros exemplos, como por exemplo 1/3 de férias constitucional, que como vocês sabem, teve o julgamento recente agora no mês de agosto, e esse 1/3 de férias foi considerado como constitucional. Ou seja, a Previdência entende que o valor de 1/3 de férias é um valor remuneratório e a tese jurídica baseava-se que esse valor seria uma parte indenizatória, 1/3 de férias, já que o funcionário não vai trabalhar. Então ele receberia uma indenização de 1/3 para sair de férias. Nesse julgamento do STF, foi dado ganho de causa então não para o contribuinte, mas sim para o governo, em que pode a partir de agora tributar esses valores de 1/3 de férias como base de cálculo previdenciária. Outra tese também que foi julgada recentemente foi dos 10% do Fundo de Garantia, aquela multa dos 10% do Fundo de Garantia, que também estava no STF para julgamento, e houve julgamento também agora no mês de agosto, e foi considerado também constitucional a cobrança então do valor dessa multa dos 10% do Fundo de Garantia. Então algumas empresas estavam entrando com uma medida judicial, discutindo então essa manutenção da contribuição social aqui, os 10% do Fundo de Garantia, que ela já havia atingido a sua finalidade para efeitos legais. Isso ocorreu em junho de 2012. Então, esses 10% deveriam ser extinto desde o ano de 2013. Isso não ocorreu, ocorreu agora através da Lei 13.932/19, agora no mês 12 de 2019, o que houve então a extinção deste valor aqui da multa dos 10% de Fundo de Garantia a partir de janeiro de 2020. Porém, como houve o julgamento então do STF dessa multa, ela deve ser cobrada pelo governo até o mês de dezembro de 2019. Então esses foram os julgamentos que ocorreram agora até o mês de agosto de 2020 e que estão, na verdade, sendo atualizados de tempos em tempos. Só chamar a atenção aqui como importante, antes de tomar qualquer decisão, a empresa, para entrar com uma demanda judicial ou entrar com alguma tese jurídica tentando buscar os seus direitos junto à justiça, é importante primeiro analisar o caso concreto das teses tributárias em que a empresa se enquadra. Nesse sentido, a gente sempre pede para todos os clientes ou interessados que seja feito um levantamento, primeiro, de quais são as verbas que a empresa teria direito, segundo, o levantamento dos valores, isso corrigido pela Selic,
dos últimos 5 anos, para ver se realmente vale a pena entrar numa demanda judicial. Com esses dados em mão, é importante aqui discutir as informações que foram levantadas com a sua consultoria trabalhista previdenciária ou assessoria jurídica antes de tomar qualquer decisão ou antes de entrar em qualquer demanda, tanto na parte demanda administrativa das compensações ou restituições, como também aqui na demanda de teses jurídicas, onde eu vou aqui acionar o judiciário. E como nós vimos anteriormente, a empresa poderá incorrer alguns riscos caso as decisões não sejam bem embasadas, ou seja, se a empresa porventura realizar qualquer compensação de valores e que isso ainda não transitou em julgado pela Justiça ou pela Receita Federal do Brasil, como valores que podem ser compensados, a empresa corre o risco aqui de uma autuação ou uma notificação na Receita com base na legislação atual.